Eu queria lembrar de um episódio, para tratar do episódio do INSS, eu queria lembrar o seguinte. Em 2023, começo do ano, janeiro, estourou um escândalo que foi o maior escândalo da história do capitalismo brasileiro. O escândalo das lojas americanas. O maior escândalo da história do capitalismo brasileiro, 20 bi, conforme a fonte, 25 bilhões de reais de fraude. Por que é importante a gente lembrar do episódio das lojas americanas? Porque esse episódio começou, esse escândalo começa no momento em que os controladores das lojas americanas resolvem trocar o presidente. Então, por semelhança, os eleitores brasileiros resolvem trocar o presidente da República. Sai o governo Bolsonaro, entra o governo Lula, vai lá e monta toda a estrutura de governo, coloca o Carlos Lupe na Previdência, escolhe um presidente para o INSS e começa a rodar, né? O presidente das lojas americanas, que era o Miguel Gutierrez, sai e os controladores das lojas americanas resolvem chamar para a função Sérgio Rial. Sérgio Rial, um executivo renomado, que tinha trabalhado no Santander, ganhou fama por sua competência e ele chegou. No segundo dia dele, o primeiro dia disseram, o banheiro é ali, né? A tua sala vai ser ali, não sabia nada. No segundo dia ele é procurado por 2 diretores da gestão anterior e diz, olha, tem uns problemas aí que eu queria falar com você, queremos falar com você, tem uns problemas aí de consistência, umas histórias de balanço. Ele pede para conversar no dia seguinte. No dia seguinte eles voltam e explicam o que está acontecendo. Não se sabia, ele não sabia, Sérgio Rial, que se tratava de uma fraude, mas ele sabia que tinha um assunto grave acontecendo, o que ele chamou de inconsistência contábil, e era tão grave, mas tão grave na percepção dele, que ele telefonou para o advogado Davi Rechulski, advogado da confiança dele, amigo dele, especialista em gestão de crises, e relatou o que ele ouviu, com o grau de profundidade baixo, né, que ele tinha. Mas, ao ouvir o relato, o Davi Rechulski, que é um especialista em gestão de crise, que conhece como poucos a interpretação, consegue como poucos interpretar uma crise nascendo, disse, olha, fundamental fazer um fato relevante. Fundamental fazer um fato relevante. Por quê? Porque o acionista, ele tem que ser avisado para que ele possa tomar suas decisões. Ele não dá para enganar o acionista. E quando a gente fala do acionista, todo mundo que tem uma ação é acionista. E todos têm que receber a informação ao mesmo tempo, razão pela qual se faz em empresas de capital aberto o chamado fato relevante. Informações que precisam ser passadas imediatamente, que impactam na capacidade decisória do acionista. Quero sair, quero ficar. Quero comprar mais ações. Tudo é fato relevante. Estamos comprando uma empresa, estamos vendendo, estamos fechando, estamos demitindo. Enfim, fato relevante. Mas o fato relevante não pode ser uma reação, um texto que simplesmente crie o caos, né? Tem que ser um texto que tenha completude, que tenha qualidade, que tenha profundidade. Foram as características que o Rechulski alertou para o Sérgio Rial. Fato relevante, mas com completude, qualidade e profundidade. Então, o Sérgio Rial começou a se aprofundar um pouco naquilo. E dali 5 ou 6 dias, ele tinha um panorama, não da existência de uma fraude, mas da existência de um problema tão grave que ele decidiu não ficar. Ele falou, não vou ficar. Comunicou os acionistas, comunicou o grupo de controle, comunicou todo mundo que tinha que ser comunicado, soltou o fato relevante e foi embora. Então, vocês percebam, você ouvinte querido, você ouvinte querida, que o Carlos Lupe das lojas americanas, e eu peço perdão ao Sérgio Rial por dizer que ele é o Carlos Lupe das lojas americanas, porque ele não é o Carlos Lupe das lojas americanas, mas ele era
O ministro da Previdência das Lojas Americanas chegou, viu que tinha um rolo que começava, e ele não sabia quando, mas que começou em 2007 pelas investigações da Polícia Federal. Tanto anos e anos e anos e anos, mas que foi interrompido, porque isso é que é importante. Não é importante no primeiro momento saber quando começou, é importante saber quem foi que parou. E ele parou, e não ficou. Então, por isso, a fraude nas lojas americanas não durou 2 anos e meio a mais, da entrada dele 2 anos e meio a mais, como aconteceu com Carlos Lupe. Acabou no minuto. Ele estancou a sangria no minuto em que ele entrou. Obrigou uma série de mudanças, uma investigação, entrou Polícia Federal, a Comissão de Valores Imobiliários, entrou Ministério Público, toda a investigação que a gente está vendo também na Previdência, mas na largada. Então, o Sérgio Rial, ele pode ter ficado frustrado porque ele não foi chamado para administrar essa paçoca que era Lojas Americanas. Ele foi chamado para administrar uma empresa que tinha uma imagem extraordinária, que tinha um perfil que para ele parecia bacana, mas quando ele viu o abacaxi, ele não ficou. Não estou dizendo que o Carlos Lupe teria que ter saído, mas o Carlos Lupe deveria ter agido como o Sérgio Rial. E ele pôde agir como o Sérgio Rial. Porque é exemplo do que aconteceu com o Sérgio Rial nas Lojas Americanas, ele foi informado na largada. Da mesma forma que diretores da gestão anterior procuraram o Sérgio Rial, uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social levou o problema para o Carlos Lupe. Em fevereiro de 2023. Ah, mas não foi na primeira semana. Não, não foi na primeira semana, foi no primeiro mês. Você toma posse, janeiro, fevereiro. Ele recebeu a informação. O Sérgio Rial deu importância para o fato. Carlos Lupe não deu importância alguma. Razão pela qual, pelas estimativas, o caos, o escândalo do INSS, que tinha o tamanho de 2 bi, virou um escândalo de 6 bi. Ele triplicou o escândalo. Sérgio Rial zerou o escândalo. Carlos Lupe triplicou. E não importa, e isso que é interessante, o governo está agora num jogo amalucado, tentando jogar para trás a sujeira. Olha, vem do governo Bolsonaro, vem do governo Dilma, vem do governo Floriano Peixoto, vem de Dom Pedro. Não interessa quando começou. Para quem assume a gestão pública, quem tem que dizer quem tem que dar explicações sobre o que aconteceu na gestão? Bolsonaro é o Bolsonaro. O Lula não pode usar como argumento, nem ninguém do governo Lula pode usar como argumento, só, como eu sempre lembro, os admiradores do presidente, os blogueiros amigos, né? Aqueles que enxergam no Lula um poço de virtude sem nenhum desafio. Ele não tem nenhum desafio, ele não tem nem nada para melhorar. É um governo perfeito. Então tem muita gente que vê no governo Lula um governo perfeito, sabe? Mas tirando essa meia dúzia de amigos que ele tem, são muitos, muito mais do que meia dúzia de amigos, vale lembrar que importa quem estanca, porque não dá ao governo Lula nenhuma vantagem dizer que acontecia em governos anteriores, porque no mínimo ele pode ser acusado de ser igual aos governos anteriores, leniente como os governos anteriores, no mínimo. Mas a coisa é pior, porque como nós estamos falando de um esquema de roubo e corrupção, nós estamos dizendo o seguinte: todos os governos que passaram por esse escândalo são coniventes, sugere o governo do PT. E este também porque durante 2 anos e meio foi. Teve denúncia direta ao ministro da Previdência, que não fez nada. Teve matéria de jornal, eu chamo de jornal, mas a primeira reportagem saiu em 2023 no portal Metrópolis. 2023, não aconteceu nada. TCU entrou, CGU entrou e não aconteceu nada. Aí, no primeiro momento, o governo tentou blindar o governo. Os ministros que cercam o presidente Lula tentaram blindar o governo,
Como não dá para blindar o governo, começaram a blindar o presidente. E para blindar o presidente, a gente viu uma entrevista inacreditável do Rui Costa, publicada, né, hoje no jornal o Globo, as declarações do Rui Costa, criticando e esculhambando o ministro da CGU, dizendo que ele não avisou o governo. E o Lupe não foi avisado. Olha que absurdo. O Lupe foi avisado, a Polícia Federal investigou, a CGU estava investigando, saiu na imprensa e o Palácio do Planalto não sabia de nada. Pô, mas se o presidente da República não sabe de nada, que estrutura tem um governo para mudar o que está acontecendo, né? Para mudar os problemas? Nenhuma. Esse governo, então, tentou primeiro blindar o governo, não conseguiu, e agora está tentando blindar o presidente. Numa falha gravíssima, para dizer o mínimo, num escândalo inacreditável, que triplicou na gestão dele e que não melhora a barra deste governo não ter a origem da crise em governos anteriores, porque ele agiu igual aos governos anteriores, simplesmente deixou. Quando a fraude estourou nas mãos da Polícia Federal, aí o governo começou a dizer, numa declaração que o presidente deu no 1º de maio, no pronunciamento do 1º de maio, ele disse: o meu governo, através da Polícia Federal, que não é governo, através da CGU, desvendou isso. Não é verdade. A Polícia Federal desvendou um esquema de corrupção que acontecia no governo dele. Tudo bacana, funcionando, rodando, talvez como em governos anteriores, mas que não foi interrompido por ação do Palácio do Planalto. Não foi interrompido por uma ação governamental. Foi interrompido por uma ação policial, comandada por um juiz da 15ª Vara Federal. Esse juiz é que mandou afastar os dirigentes do INSS, não foi o Palácio do Planalto. E o presidente e o governo também não afastou o Carlos Lupe. Ficou 9 dias. Carlos Lupe ali tentando segurar o PDT. E aí tira o Carlos Lupe e bota um outro cara do PDT que também estava no INSS, porque estava na Previdência. Uma esculhambação absoluta. Então é importante dizer o seguinte: este governo, a exemplo das Lojas Americanas, a exemplo do Sérgio Rial, teve acesso às informações e não fez nada. Carlos Lupe teve acesso às informações e não fez nada. A corrupção triplicou. A das Lojas Americanas foi estancada. Segunda questão que vem decorrente desse escândalo, que virou um negócio monumental, é como é que paga a turma agora? Como é que pega o dinheiro e entrega para os aposentados? O governo está estudando lá um sistema que não vai pagar, mas de jeito nenhum, do jeito que o governo está falando. Porque os aposentados vão precisar mandar uma informação pelo meu INSS, é o que está em estudo, não está definido ainda, hein? Para dizer que eles não foram descontados, porque eles não autorizaram o desconto. E aí, em seguida, as entidades que promoveram o desconto, ilegal ou não, todas as entidades que promoveram descontos vão ser chamadas a provar que elas fizeram um desconto legal. Se elas não tiverem o documento, aí então a Advocacia Geral da União vai ter que entrar com uma ação na justiça para bloquear os bens e daí então conseguir pegar os bens se eles não pagarem voluntariamente. Como é que eles vão devolver o dinheiro voluntariamente? Alguns podem até devolver, mas não vai ter dinheiro suficiente para pagar essa montanha de recursos que desapareceu. Porque ela foi sendo sacada ao longo dos anos, obviamente foi consumida, virou comida, virou apartamento, virou serviço prestado, serviço não prestado, virou carro, virou o que for, virou dinheiro em offshore, a gente não sabe. Ao longo dos anos, não tem ninguém com 6 bi hoje guardado no porquinho, falando, se ninguém notar, eu continuo roubando, mas se notarem eu devolvo todo o dinheiro. Isso não existe. Aí eles pegam e olham e vem um carrão. Achamos um carro importado, um Porsche. Tá bom. E aí faz o que com o Porsche? Vende. Você pega um Porsche e você pega e vende, se anuncia na internet, vendo um Porsche de um corrupto. Não existe isso.
Só pode haver a venda de um bem se ficar provado e autorizado pelo Poder Judiciário que aquilo pertence, é fruto de roubo, fruto de desvio. Ou pelo menos que é o bem capaz de lastrear uma parte do desvio. Então tem que provar quanto foi o desvio daquela entidade, contabilizar. Porque não dá para cada desvio encontrado, tem um aposentado disse que tem que receber R$100. Aí a entidade diz, eu realmente não tenho como provar os R$100. Aí eles vão lá e vendem a Ferrari. Não é assim. A cada R$100 vende uma Ferrari. Não vai ter Ferrari para todo mundo. Então, eles vão ter que bloquear, que já estão bloqueados os bens por ordem judicial, não do governo. O governo não tem nada a ver com isso. Aí, quando tiver a ordem judicial dizendo, ok, tramitou o processo, trânsito em julgado, sabe-se lá quantos anos isso vai levar, que façam fast track, vamos fazer em 1 ano, 2 anos, não importa. Quando conseguirem terminar o processo e liberarem a venda do carro que tinha 2 anos a menos no dia em que foi apreendido e 2 ou 3 anos a mais quando for a venda e, portanto, já valendo muito menos, aí então vai poder ser procedida a venda. Detalhe, muitos desses veículos não estão em nome do ladrão. De repente estão em nome de uma offshore, tem que provar que a offshore é do ladrão. Pode ele ter pago 2, 3 prestações de 50 prestações, portanto o carro não é dele, ele tem 2 partes de 50 e, portanto, o vendedor do carro tem que receber o carro de volta, porque ele não recebeu o dinheiro. Então é muito complicado, dá para ver assim, por isso, não é só por isso que esse escândalo não tem essa simplicidade, o governo tentando assumir um protagonismo, nós é que descobrimos, nós é que vamos pagar, fiquem tranquilos, vocês não perderão nada. Não é verdade. Não é verdade. E para encerrar, embora esse caso não acabe aqui, e a gente vai continuar falando dele, mas para encerrar, é preciso que se diga que o governo não tem a menor ideia do tamanho da confusão, porque tudo está lastreado num estudo com base em 1.200, 1.300 pessoas que foram entrevistadas, pessoas que são aposentados e pensionistas e que responderam à CGU se elas autorizaram ou não o desconto. E elas, a maior parte, 90 e tantos por cento, falaram, não autorizei. Eu não autorizei. Mas vai saber se autorizou ou não, tem que investigar, de repente o aposentado disse que não autorizou, mas autorizou, nem lembra, porque ele foi lá no meu INSS, apertou um botão qualquer e autorizou, nem sabe. Daí o aposentado vai dizer, olha, eu não autorizei. Aí a entidade vai dizer, mas eu tenho aqui, olha, uma autorização eletrônica dele. Não, isso é fraude. Pô, mas como assim é fraude? Então tem que provar que é fraude a assinatura. Não dá pra gente assumir, essa entidade fraudou. Não pode ser assim. Então, tá um nó dos diabos. O governo tentando proteger o governo e não tá tentando proteger os aposentados. Deixou o barco correr. Não agiu com a seriedade e a lisura que deveria ter sido empregada, a exemplo do que fez o Sérgio Rial, a exemplo do que aconteceu nas lojas americanas, porque a gestão que entrou bloqueou e a gestão que entrou do governo PT triplicou o assalto. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.